Olá, eu sou Daniele Janguier e a convite do Grupo C Educacional estou aqui para apresentar a websérie Fique Ligado sobre crimes sexuais. Temos hoje duas convidadas que vão discutir sobre o caso Mariana Ferrer. Mariana Ferrer nasceu em 1996 em Minas Gerais e logo em seguida se mudou com a família para Santa Catarina. Em 2012, ela entrou nas redes sociais e começou a conseguir vários seguidores e com isso virou uma digital influencer, firmando parcerias e contratos com diversos estabelecimentos de eventos, inclusive. O Café de la Musique foi um dos lugares que firmou uma parceria com ela. E com isso estava incluída a presença física dela no local e as postagens sobre os eventos e as festas que eram promovidas. Onde ela foi para uma festa que ela diz ter bebido somente um drink e uma água com gás. Mariana diz que foi conduzida por uns amigos que estavam com ela para uma das cabines para tirar fotos e neste local não havia nenhum homem, não havia pessoas estranhas. Depois disso, ela não lembra mais de nada, ela afirma. Mariana Ferrer diz que foi levada pelo suposto agressor para uma área privada do clube, onde foi dopada e dali foi estuprada. Ela afirma no boletim de ocorrência que não se lembra, não se recorda como voltou para casa. Do próprio Uber, ela ligou para a mãe, que achou a voz dela muito diferente do normal, do habitual, e quando ela chegou em casa, a mãe percebeu que as roupas delas estavam desfiadas. No dia seguinte, com muitas dores, Mariana foi para o IML e para a delegacia, prestou uma queixa e fez o exame de corpo de delito que acusou a conjunção carnal e rompimento do ímen. Com isso, Mariana entrou, junto com o Ministério Público, com um processo contra o suposto agressor, André Aranha, que respondeu e foi absolvido em primeira instância. Nós tivemos uma repercussão gigantesca nacional, uma mobilização de mulheres, porque houve, durante a audiência, uma intimidação da vítima e houve diversas coisas que aconteceram no processo que nos deixam questionamentos sobre o proceder e sobre a veracidade de todas as coisas. Aqui nós não vamos analisar os fatos em si, nós vamos analisar do ponto jurídico, do ponto de vista jurídico, o que é que poderia ter sido feito ou como poderia ter sido conduzido esse caso. E aqui nós estamos com duas convidadas especiais para tratar sobre esse assunto. Doutora Nivânia, nesse caso, a senhora acha que foi assédio ou não? Olá, doutora Dani. Bem, é preciso fazer uma diferenciação entre o crime de assédio e o crime de estupro. Não foi assédio porque, para que aconteça o crime de assédio, é necessário que haja uma situação de hierarquia, uma relação de hierarquia entre agressor e vítima. Esse tipo de crime geralmente acontece no ambiente de trabalho. No caso em questão, a vítima ela imputa ao suposto agressor o crime de estupro, que é quando alguém tenta praticar ou pratica um ato libidinoso ou uma conjunção carnal, que é a cópula vagínica, com qualquer pessoa mediante violência ou grave ameaça. Então, são crimes distintos. Doutora Maria, o que é que a senhora acha? A senhora acha que houve assédio nesse caso ou não? Em relação ao assédio, complementando o que a doutora Nivânia falou, é importante destacar que nossa opinião aqui é técnica, é uma opinião que nós não estamos direcionando lados, né? Nós não estamos aqui no lugar de defesa, nem tampouco de assistente de acusação. Nós vamos discutir de um ponto de vista técnico. Então, a doutora Nivânia falou a questão do assédio no processo, né, no caso da acusação, e eu falo do assédio que houve durante a audiência. Da audiência houve um assédio, sim, moral, porque foi atacada a dignidade da vítima Mariana Ferrer. Então, já está no DNA processual, enquanto nós mulheres somos vítimas, ser agredida, né, ser xingada, humilhada. E o que aconteceu ali, durante aquela audiência, foi um assédio moral, no momento que a gente não consegue nem distinguir mais quem é promotor, quem é juiz, quem é defensor público,
né? Ali tudo se confunde, porque até finalizando, com todo respeito à Defensoria Pública, a Mariana ela ficou sem defesa, porque até onde eu vi da audiência, o defensor permaneceu calado. Então, ela quem fez a defesa própria, ela não teve uma boa instrução. E aí eu falo, tecnicamente falando, analisando o que eu vi, porque eu não tive acesso, acho que a doutora Nivânia também não teve, nós não tivemos acesso aos autos, mas de um ponto de vista técnico, o que a imprensa divulgou e o que a gente viu, que todos vocês viram. Então, ali houve, sim, um assédio moral e que, inclusive, é causa de nulidade processual, que é, posteriormente, o advogado dela deve alegar uma nulidade processual, porque ela foi revitimizada, né? Que a criminologia, ela estuda a vitimologia, estuda a revitimização, e aí tem a vitimização primária, secundária e terciária. A primária é quando atinge os bens da vítima, né? A moral dela. A secundária é quando a própria justiça coloca ela em situação hostil, a vítima em situação hostil. E a terciária é quando a família, os colegas que não colaboram, que não dão força para que a vítima vá fazer o registro da ocorrência. Então, ali houve, sim, uma revitimização. Eu vou aproveitar a sua fala e já puxar o gancho para a próxima pergunta. Exatamente o constrangimento da vítima em audiência por parte de um dos advogados. Isso é uma prática comum no direito criminal? É uma prática que é permitida ou é acolhida pela justiça como uma coisa comum, ou é uma coisa que está tentando ser combatida? Eu gostaria da sua opinião pessoal, já que a senhora tem uma tese sobre isso. Sim, nesse caso é estudo de pesquisa meu. Eu até palestrei na Conferência Nacional da Mulher Advogada sobre esse tema, que inclusive ele não era muito abordado. Hoje em dia ele veio muito à tona por conta do caso Mariana Ferrer, que trouxe prospecções maiores para o tema, mas nós já tivemos casos de repercussão também nesse sentido. E faz parte do escopo institucional do judiciário humilhar a mulher, de utilizar como estratégia discriminando a sua condição de mulher, né? E isso não é uma estratégia válida, porque dentro do processo, nós, enquanto defesa, nós devemos conhecer cada peça do jogo, né? Que o processo é um jogo processual, onde nós devemos conhecer cada peça do jogo. Mas você trazer para dentro do processo uma estratégia que não é válida, porque você desmerecer a vítima, não é uma estratégia válida. E ela deve ser reconhecida como litigância de má-fé, nos termos do artigo 16 e 79 do Código de Processo Civil. Então, isso é claro, né? Nós temos que lutar contra isso, ser combativas, porque o que muito acontece é pelos próprios colegas, né, que têm o dever de urbanidade. Só complementando, é muito delicado também falar disso, porque existe uma linha muito tênue entre a litigância de má-fé e o exercício da função. Porque na lei não tem nada específico dizendo que o advogado não possa fazer isso, né? Mas o processo penal traz o princípio da ampla defesa. Então, eu acredito que esse termômetro do que vai ser possível daqui em diante ou não, ele depende muito da reação do próprio juiz, do promotor durante a audiência, da própria sociedade, né? Então, quando essas reações começam a ser de repúdio, como aconteceu no caso Mariana, eu acredito que venha contribuir para que mudanças ocorram. Porque, como eu disse, é uma linha muito tênue entre a litigância de má-fé e o exercício da função. O que é que caracteriza um estupro de vulnerável? A senhora acha que nesse caso de Mariana Ferrer foi comprovado, é comprovado, eu sei que a senhora não teve acesso aos autos integrais, mas pelo que se viu, pelo que se foi divulgado, a senhora acha que houve estupro de vulnerável? Veja bem, o estupro convencional é você praticar, né, conjunção carnal ou qualquer outro ato libidinoso mediante violência ou grave ameaça com qualquer pessoa. E aí a pena ela vai de 6 a 10 anos. No caso do estupro de vulnerável,
ele vai incidir quando o crime ele é cometido contra menor de 14 anos ou contra qualquer pessoa que não possa oferecer resistência. Quem são essas pessoas? Um idoso, uma pessoa que esteja em coma, uma pessoa tetraplégica e uma pessoa que esteja alcoolizada, drogada, né, desacordada. Então, alguém que não possa oferecer resistência. E aí a pena é bem maior, ela vai de 8 a 15 anos. No caso Mariana, a acusação foi feita de estupro de vulnerável porque ela estaria drogada, ela estaria, né, ou muito alcoolizada ou realmente com alguma droga. O magistrado ele não entendeu que essa situação de vulnerabilidade ela foi comprovada. Então, por isso, ele foi absolvido. Ela diz ter tomado um coquetel, né, com gin, e no exame toxicológico, nem mesmo esse coquetel com gin, ele foi detectado. E aí, assim, pode realmente ter havido algum erro no momento do exame toxicológico. Existem drogas que podem não ter sido testadas e ter sido uma dessas drogas que poderia estar nela. Então, mas o que tem no processo e o que o magistrado entendeu é que essa situação de vulnerabilidade, ou seja, essa situação dela não conseguir oferecer resistência ou do consentimento dela ser inválido por ela estar numa situação de drogada ou alcoolizada, para ele não foi comprovado. Eu queria agradecer a presença das duas doutoras, excelentes explanações, excelentes colocações, realmente foi muito enriquecedor o debate. Queria agradecer a disponibilidade em nome do Grupo C e em meu nome também, porque para mim é uma honra fazer parte de um debate com duas doutoras tão especialistas e especiais. Queria agradecer também ao Grupo C pelo convite e queria lembrar vocês, para vocês não descolarem da telinha e ficarem ligados, acompanhando nas redes sociais do Grupo C Educacional. Tem mais websérie por aí, com mais temas polêmicos, para você não deixar de acompanhar. Fique ligado.